Meus amigos, mais uma vez, obrigado por tudo. Feliz semana e que Deus abençoe a todos nós. Halloween. Em uma linda cidade norte-americana. 7 horas da noite. Noite de Halloween. Uma garota de 20 anos largou o que fazia na cozinha e foi atender a visita. Após atender o carteiro e fechar a porta, ela foi surpreendida por um estranho mascarado parado à sua frente. A pobre garota nunca mais foi vista. Um ano depois. Ao olhar pelo olho mágico, Brenda não viu ninguém. Esperou por uma outra batida, mas ninguém bateu. E pensando ser algum vendedor ambulante ou religiosos, ela não deu muita importância e voltou para a cozinha. Poucos minutos depois, um estranho motorista ligou o carro e saiu bem devagar, olhando para a casa de Brenda. E a noite passou. No dia seguinte, Brenda e o namorado passaram o tempo comprando e experimentando as fantasias para uma grande festa de Halloween. Cada uma mais estranha que a outra. Poucos blocos dali, o estranho motorista também fazia os seus planos de comemoração. Nos últimos 3 anos, ele havia comemorado de uma maneira diferente. Uma maneira real e aterradora. Nada de faz de conta. E o mais importante, de uma maneira perfeita. Pois até o momento, as 3 atrocidades cometidas permanecem pendentes. Ou melhor, sem solução e muito menos culpado ou culpados. Mas este ano, ele havia preparado algo especial. Ainda mais excitante. Véspera de Halloween. Por volta das 9 da noite, Brenda, ocupada com sua maquiagem, gritou para o namorado entrar, que a porta estava destrancada. E continuou maquiando. Segundos depois, não ouvindo nenhum sinal do namorado na sala, ela o chamou, mas ele não respondeu. Chamou outra vez e nada. Curiosa com seu silêncio, foi até a sala para ver o que aprontava, mas para sua surpresa, ele não estava. Olhou por toda a casa, pensando que ele estivesse escondido e brincando, mas não o encontrou. Ele realmente não havia chegado. Depois de trancar a porta da rua e virar-se para voltar ao quarto, Brenda teve o maior susto de sua vida. Pois à sua frente, a menos de 1 metro de distância, um estranho e horrível mascarado se encontrava parado olhando para ela. Brenda, infelizmente, não teve tempo de correr ou gritar. No dia seguinte, o desaparecimento de Brenda foi comunicado à polícia, que sem perda de tempo divulgou na TV local. Segundo o porta-voz do departamento, o Halloween, como agora era chamado, havia voltado a atacar e qualquer informação fosse dada ao número de emergência sem perda de tempo. Tranque as portas e janelas, recomendou. Halloween também assistia às notícias. Para ele, era uma satisfação incomparável sentir e ver a preocupação e o medo estampados nos rostos de todos. E mais um dia de trabalho passou. E na boca da noite, ele retornou à sua casa onde vivia sozinho, desde que sua esposa o divorciou e sumiu. Um enorme e antigo casarão, herdado dos pais. Ao chegar em casa, ele foi direto ao porão. Lugar grande, sujo e cheio de móveis e coisas velhas, acumulados desde o tempo dos seus avós. Mas o mais importante eram os compartimentos escondidos atrás de portas secretas que somente ele sabia que existiam
e como abri-las. E em um deles se encontrava a pobre Brenda, amarrada, amordaçada e sob efeito de calmantes e tranquilizantes. Depois de abrir a porta do compartimento, Halloween perguntou com um sorriso diabólico se ela estava bem e preparada para a festa final. "Você vai adorar", disse ele. Brenda, com um jeito sonolento, olhou para ele assustada, espantada e sem acreditar na identidade daquele monstro. Como podia uma pessoa tão respeitada e admirada por todos ser a razão de tanta maldade? Agora mais que nunca, ela estava certa do que a esperava. Com os olhos cheios de lágrimas, Brenda tentou dizer alguma coisa, mas ele simplesmente virou as costas e saiu. E as horas passaram. Depois de jantar e descansar, Halloween dirigiu-se lentamente ao porão. Com cada batente que ele descia, o pavor de Brenda aumentava. E a porta se abriu e Halloween apareceu. Agora com uma máscara que parecia sorrir um sorriso simplesmente indescritível e horripilante. Brenda tentou espernear, mas não conseguiu. Suas pernas não obedeciam. E sem dizer uma palavra, Halloween lhe agarrou pelos cabelos e arrastou para fora do compartimento. Depois de algemar os seus braços e pernas em argolas contidas em uma das paredes, Halloween virou as costas e retornou ao interior da casa. Brenda, olhando para as ferramentas sobre uma velha mesa à sua frente, não podia conter o horror do que estava por acontecer. Dentro da casa, Halloween se preparava para dar início à sua última façanha, pois depois de Brenda, ele pretendia aposentar do trabalho e de suas maldades. No entanto, por agora, era hora de começar a sua última e tão esperada celebração. E sorridente, ele dirigiu-se outra vez à entrada do porão. Ao descer o primeiro degrau, ele parou surpreso e espantado ao ver que no pé da escada, um outro mascarado lhe observava com uma máscara ainda mais assustadora. Uma máscara que, além de sinistra, parecia transparente. Halloween não sabia como reagir. E sacando a pistola que trazia na cintura, ele apontou para o mascarado perguntando quem era e o que fazia em sua casa. Mas o mascarado não respondeu e continuou olhando em sua direção. E para susto ainda maior de Halloween, o mascarado começou a mover-se lentamente escada acima. Halloween não pensou duas vezes. Apontou a pistola uma vez mais para sua cabeça e disparou. Mas para seu espanto e assombro, o mascarado parecia não ser atingido ou se importar com os tiros. Assustado e apavorado, Halloween voltou ao interior da casa, fechando e trancando a porta do porão. Mas de nada adiantou, pois poucos segundos depois, a fechadura foi destrancada e a porta aberta lentamente. E o mascarado apareceu, parado e olhando para Halloween, sem nada dizer. Halloween, desesperado, descarregou toda a pistola, mas como antes, de nada serviu. E sem nada mais poder fazer contra aquela estranha criatura, Halloween correu para a rua gritando como louco, pedindo por socorro, que logo foi atendido pelos vizinhos. Minutos depois, várias viaturas chegaram. E com as armas nas mãos, os policiais invadiram a casa em busca do estranho mascarado. Cada cômodo e cada parte da casa foi vasculhado e revirado, mas não encontraram ninguém. Porém, ao descerem ao porão, eles encontraram Brenda, desmaiada de tanto pavor. Depois de uma completa e minuciosa investigação, tudo foi descoberto. O tão respeitado delegado da cidade foi preso e depois internado em uma clínica de loucos, onde até hoje ele repete nos mais horríveis detalhes cada crime que cometeu.
também conta assustado do seu estranho encontro com o sinistro e inexplicável mascarado em uma assustadora noite de Halloween. Te cuida e muito obrigado.